tarde a todos. Eu estou aqui com o Nuno Rosa, que é o alumni deste mês. Eu queria agradecer muito ao Nuno Rosa por ter aceito o convite para ser entrevistado no nosso projeto das entrevistas alumni. E aqui eu sou a Emma Mendes e faço parte do Departamento de Saídas Profissionais na FISIS, na Associação Portuguesa de Estudantes de Física, e queria pedir, para começarmos a entrevista, que o Nuno se apresentasse e descrevesse um bocadinho o seu percurso académico e profissional. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu é que agradeço à Emma a oportunidade por estar a dar esta entrevista e poder ajudar todos os estudantes de Física do país a poderem saber um pouco de forma mais clara as oportunidades que existem após completarem os estudos de Física e para perceberem que também que não existe só uma direção de apenas seguir uma carreira de investigação em Física, existem vários leques e várias outras possibilidades. E eu retrato um pouco isso, eu falando então, passando um pouco para me apresentar, eu comecei por estudar Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico. Na altura era uma motivação que eu tinha, eu sempre gostei bastante de Física e de Matemática, mas sobretudo lembro-me perfeitamente de me darem aquelas revistas das constelações de estrelas e eu estar a observar, tentar observar no céu estas estrelas, o que na cidade é extremamente difícil a olho nu conseguir ver, mas levou-me esta curiosidade, como é que funcionava a mecânica celeste, e enfim, acabei por enverdar no curso de Física. Aqui, quando escolhi a Engenharia Física, já foi também um pouco a pensar no futuro, ter a componente de engenharia para o caso das coisas não correrem bem, não estar só com aquela marca de curso de Física, sem grande parte tecnológica, num mundo que cada vez mais é digital, foi importante também isso. Então, em termos de carreira, então foram os estudos no Instituto Superior Técnico. Eu depois, na altura do mestrado, enverdei por uma física mais teórica, com vista ao estudo da física teórica de partículas. Acho que muitos de vocês já ouviram falar no mecanismo de Higgs, como é que se originou a massa para diversas partículas. Aliás, neste momento em que estou a falar, há uns dias, faleceu um dos pais do Standard Model da física de partículas, Steven Weinberg, que teve aquela intuição de misturar o eletromagnetismo com as forças fracas. Depois de terminar o meu mestrado, eu trabalhava muito com teoria de grupos, com uma parte mais matemática, de ver as simetrias que estariam por trás de explicar a hierarquia entre as diferentes partículas elementares, como o eletrão, os quarks. E aquilo era um pouco teórico, então eu decidi que queria fazer algo. Fiquei um ano num Centro Teórico de Física e Partículas do Instituto Superior Técnico, a fazer trabalho de investigação, e aí decidi que queria fazer algo que me pudesse dar uma conexão mais a algo mais prático, mais palpável, e então surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento numa network europeia, em que estava sediada em Barcelona, e aqui o trabalho seria muito beber a informação que nós temos nos aceleradores de partículas e utilizar os dados que temos nos aceleradores de partículas para poder excluir modelos, para poder fazer previsões sobre o aparecimento de novas partículas, a existência de novas partículas, onde é que poderia ser o range, o alcance de massa destas partículas, tentar dar informações aos experimentalistas de onde eles poderiam procurar, os canais, e sobretudo foi esse trabalho que eu fiz durante o doutoramento, com uma parte divertida que foi, eu também estudei algo que era as Effective Field Theories, em que nós achávamos que tudo o que nós víamos de nova física estava completamente desacoplado do mundo em que nós vivemos, mas conseguimos encontrar como pegadas, vamos imaginar pegadas de dinossauros. Vamos pensar que os dinossauros eram de outras dimensões, mas chegaram de alguma forma a caminhar na nossa, deixaram pegadas, e aquilo que me dedicava também era, nos aceleradores de partículas, tentar ver algum sinal dessas pegadas que pudessem indicar a existência de nova física. Entretanto, durante o doutoramento, para ser muito sincero, comecei a perder algum interesse na área de investigação da física, comecei a gostar
de outras áreas em que estavam a ser aplicadas também técnicas analíticas. E foi então que surgiu a Data Science. Como eu trabalhava muito com dados e com análise de dados de simulações, pareceu-me que a transição seria fácil, e uma das coisas que mais me despertou foi a existência de dados não estruturados nas áreas da medicina e de como utilizar, por exemplo, técnicas analíticas para tentar converter esses dados em algo mais organizado e encontrar padrões. Um pouco à semelhança daquilo que se faz em física com a previsão de modelos. Enfim, quando terminou o doutoramento, procurei fazer cursos online sobre Data Science, sobre Machine Learning, que é uma das ferramentas mais utilizadas em Data Science para fazer previsão de modelos. E no final acabei por fazer um curso intensivo em Londres de implementação de um projeto numa empresa sediada em Londres. E acabei por voltar, surgiu uma oportunidade de emprego para Portugal, também dada a situação complicada dos tempos que se viviam, foi uma forte motivação para voltar a Portugal. Eu estava a viver em Barcelona e acabei por voltar para Portugal, onde estou agora, na Closer Consulting, a trabalhar como Data Scientist. Ok, muito obrigada. E considera que a sua formação no Instituto Superior Técnico, no curso de Engenharia Física e Tecnológica, o preparou para o que veio a fazer de investigação e, se calhar, mais tarde até esses métodos que desenvolveu para Data Science? O que é que acha sobre isso? Sim, eu acho que foi fundamental. Para a investigação foi muito importante, porque acho que houve um nível de exigência que, não só a nível da parte da componente teórica, mas da parte laboratorial e da parte de programação, que é uma das ferramentas mais utilizadas por nós e bastante útil para isto, porque cálculos com papel e caneta já ficaram há muitos anos, por isso claramente precisamos destas técnicas para fazer vários cálculos. E, sobretudo, foi o nível de exigência, porque o facto de termos que estar em laboratórios a fazer experiências, a escrever relatórios, já quase a escrever relatórios sobre a forma de artigos científicos, já ganhamos aí alguma experiência para começar a fazer investigação. Começa a surgir também o bicho da curiosidade, e acho que desse ponto de vista também preparou bem. Mas, acima de tudo, porque se formos ver a percentagem de pessoas que continuam em carreira académica após terminar o curso de Física é baixa. O curso de Física, eu devo dizer que o curso de Física também prepara bastante bem para o mundo fora da vida académica, porque com todo o rigor das várias coisas que nós temos que fazer, em termos de relatórios, em termos de apresentações, em termos de comunicação. Hoje em dia, aprender a comunicar os resultados é extremamente importante no contexto de uma empresa, saber apresentar os resultados. A parte analítica e a parte de programação claramente dá-nos um nível bastante mais aceitável e acima da média para entrar no mercado de trabalho. Eu considero que isso foram tudo ferramentas fundamentais. Claro que o curso de Física não oferece, por exemplo, o know-how de business, por exemplo, sabemos que muitos físicos acabaram por trabalhar em bancos, mas eles não ganharam o conhecimento do setor da banca aí. Por isso, obviamente, nesse aspecto de conhecer a parte de business de muitos sítios por onde acabamos por ir trabalhar, não temos, isso não nos prepara, efetivamente, mas prepara-nos de forma a conseguir nos adaptar mais facilmente a essas situações. Por isso, sim, considero que um curso de Física é uma mais-valia. E, acima de tudo, falando em Data Science, já que eu enverdei por essa carreira, acho que é muito importante porque o curso de Física, embora hoje em dia Data Science seja muita gente mexer em pacotes, em bibliotecas de Python, simplesmente, mas eu acho que é muito importante saber os fundamentos que estão por trás muito destes algoritmos de Machine Learning e Física e Matemática, desse aspecto, prepara-nos, porque em Física, por exemplo, quem trabalha em Física de partículas tem que saber muito sobre estatística, e estatística é um
dos pilares para fazer data science mais simples, de fazer otimizações convexas a diversos problemas que uma empresa possa ter. Por isso, sim, considero que o curso de Física foi fundamental. Sim, ok. E já nos esteve a explicar um bocadinho sobre o que é que o levou assim, a deixar a investigação durante quando estava a fazer o doutoramento, não foi? E a enverdar antes para a indústria. Quero elaborar um bocadinho mais o que é que o levou a fazer isso, porque certo foi ainda um bocadinho assustador mudar assim tão rápido de paradigma, não é? Foi. Até porque eu comecei altamente motivado, lembro-me perfeitamente de ter acabado o mestrado e aquele ano, o ano em que eu acabei o mestrado, foi um ano de crise económica, por isso as bolsas de doutoramento cá em Portugal não havia muitas bolsas de doutoramento, e por isso eu estava de tal maneira motivado que acabei por procurar fora do país e acabei por ter essa oportunidade. Mas durante, talvez, por várias situações, a própria pressão de ter resultados, esta coisa de fazer investigação em física e noutras ciências fundamentais tem este problema que é muitas vezes nós não obtemos os resultados a curto prazo. Ou seja, algum modelo que se crie ou alguma coisa, provavelmente só daqui a... porque não, a parte instrumental tem que acompanhar, a parte experimental tem que acompanhar e muitas vezes não está avançada o suficiente para encontrar imediatamente aqueles resultados. E por isso pode ser frustrante às vezes estar a fazer trabalho um pouco às cegas, sem saber a direção, o rumo e apenas publicar só por publicar. Isso pode se tornar um pouco cansativo e pode levar-nos a perder um pouco a paixão. Eu confesso que foi uma combinação disso, com uma combinação de razões familiares e pessoais de querer, não digo voltar a Portugal, mas ter alguma estabilidade na vida, porque também não quero estar a ser assustador para aqueles que possam estar a ver o vídeo e dizer o que é que eu vou fazer a seguir ao doutoramento, mas é verdade que é muito difícil conseguir uma posição permanente nos primeiros 5, 6 anos em que terminamos o doutoramento. Temos que estar a fazer pós-docs, pós-doutoramentos consecutivamente, a mudar de país 2 em 2 anos, e isso pode se tornar um pouco cansativo. Tem graça durante os primeiros anos, é divertido, somos novos, eu adorei viajar, mas há uma altura em que há pessoas que querem assentar, ter alguma estabilidade, com amigos, com família, ter um trabalho mais estável, se calhar também ganhar um pouco mais dinheiro, porque sabemos que as pessoas que vivem da ciência não são as pessoas mais ricas do mundo, e há essa combinação de fatores que depois acaba por levar-nos a sair. Mas nesse caso, no meu caso, foi uma combinação de três, um pouco perder um pouco a paixão da física, o querer estar um pouco mais estável do ponto de vista familiar e não querer andar consecutivamente a fazer pós-docs. Sim. E como é que foi quando esteve a trabalhar no estrangeiro e naquela rede europeia que esteve a falar? Como é que foi trabalhar aí? Achou que tinha mais vantagens do que investigar em Portugal, por exemplo? Eu acho que vou tentar responder a isso isso são duas perguntas, mas a resposta é a mesma. Do ponto de vista de comparado com investigar em Portugal, sim, e eu vou dizer porquê. Esta rede europeia tinha acesso a fundos que permitiam, por exemplo, fazer viagens de forma de longas estadias. Em Portugal também existe isso, mas eu acho que em termos de remuneração dava-nos outra segurança para o fazer. Estadias, eu conseguia fazer estadias sem qualquer problema em diversos sítios do mundo, em universidades. Fiz em Nova York, tive na Universidade de Stony Brook 3 meses. Em São Paulo ia todos os meses, no verão, um mês, para lá, colaborar com as pessoas que estavam na universidade. Em Inglaterra, em Durham, também estive aí. E depois oferecia algo que era, esta network sabia que muitas pessoas provavelmente a vida delas não terminaria em física, porque nem todos querem continuar, então oferecia a possibilidade de ter estágios
em empresas privadas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estagiar enquanto estava a fazer o doutoramento. É um trabalho, estes meses, ok, era como se tivesse 2 trabalhos em simultâneo. Eu tive numa empresa de detecção de radiações em Inglaterra, a trabalhar durante 3 semanas, e era mais um ambiente de empresa, tinhas a oportunidade de perceber mais como é que funcionam as coisas, e numa empresa mais virada para a divulgação científica, em Madrid, onde tive a oportunidade de escrever um artigo genérico sobre a física de partículas. Por isso, sim, do ponto de vista da rede europeia, em termos de investigação, oferecia outras condições que eu acho que em Portugal, claramente, não é não ter, porque de facto existe essa possibilidade de estadias longas, mas dava-me condições que eu acho que eu honestamente acho que eram superiores e davam-me outra capacidade de segurança que aqui em Portugal não teria. Do ponto de vista de viver em estrangeiro, do ponto de vista pessoal, é extremamente enriquecedor. Poderes trabalhar no estrangeiro permite 2 coisas. Permite adaptar-te a novas realidades e a novas culturas. Eu não fui para uma nova cultura, eu fui para a Espanha, não é assim tão diferente, mas permite, bom, enfim, estive em Barcelona, na Catalunha, tive a oportunidade de viver no momento em que eles quiseram a independência, por isso, do ponto de vista social, a experiência foi enriquecedora, mas permite adaptar a outras línguas, a outras pessoas, permite também um pouco sair da tua zona de conforto, e a partir destas relações eu acho que tu consegues melhorar muito a tua perspectiva sobre o mundo, a tua visão, mesmo a nível de trabalho. É muito importante estares em contacto. Eu conhecia pessoas nas diversas conferências, conhecia e acabava por tirar dúvidas com eles ao longo do ano. Nas escolas em que participei, que estávamos 2 semanas, eram pessoas que tu só vias, se calhar, 2 vezes a cada ano, e alguns deles são amigos, não sei se para a vida, mas alguns deles já me vieram visitar a Lisboa, por exemplo, desde que terminámos todos o doutoramento. Por isso acho que do ponto de vista pessoal é muito enriquecedor. Permite adaptar-te a estas novas situações, ganhar resiliência. Por isso sim, acho que é muito importante essa experiência. Sim, eu concordo. Eu acho que nós só ficamos a ganhar também a viver estas experiências que se calhar não seria tão fácil em Portugal, não é? Sim. E em criar essa rede de conexões, que eu também acho que é muito importante, É muito não só importante. no mundo de investigação, mas também fora, não é? Não, porque é importante, porque muitos deles acabam por não, imagina, acabam por não seguir a carreira de física e acabam por trabalhar para outras empresas e para outras áreas. É importante porquê? Porque se não formos, porque eu acho que cada vez mais se vive isto, nós não somos cidadãos de um país, eu acho que somos cidadãos do mundo. Eu acho que vivemos, muitas vezes, eu lembro-me quando tinha 10 anos ouvir falar na aldeia global, e isto é claramente uma aldeia global, é cada vez mais. E ainda por cima agora, com a digitalização provocada pela pandemia, é mais fácil trabalhar de um sítio, estar num país e trabalhar para outro sítio. É claro que há aquelas questões, enfim, de impostos e de como se faz, mas é cada vez mais fácil. E por isso é importante ter esta rede de contactos, porque eu hoje em dia, alguns dos meus colegas que também saíram para Data Science, nós contactamos sobre perspectivas de emprego, sobre... Lembro-me perfeitamente de há 2 semanas um dos meus colegas de física que já não está, está a trabalhar em Valência. Lembro-me de partilharmos, por exemplo, experiência de código, que aplicação é que ele usou para resolver um problema em Data Science, para visualizar dados. E essa rede de conexões é mesmo muito importante. Esse networking, cada vez é mais a palavra-chave hoje em dia, é muito importante. Ainda agora estava a falar de problemas. Isso, trabalhar em Data Science estava a resolver problemas, não é? Qual é que é a sua estratégia para enfrentar um problema? Como é que desconstrói a coisa? Geralmente, como é que desconstruo a coisa? Geralmente, a forma como eu ataco o problema é muito na onda que eu aprendi académica. Eu primeiro vejo qual é o problema, vamos
pensamos no qual é a melhor abordagem e pensamos sobretudo que este problema provavelmente, e em Data Science, provavelmente não fomos os primeiros a ter este problema, ok? Também não vamos inventar o fogo, por isso Google e artigos é aquilo que eu faço, Google e artigos. Costumo ir tal e qual como fazia em física. Eu utilizava o Archive, alguns devem saber qual é, onde se encontram vários artigos científicos free source. Hoje em dia, às vezes vou ver a parte física, mas utilizo esses artigos para resolver algum desses problemas que não sei como otimizar algum parâmetro de algum modelo. Vou ver algum artigo, alguma coisa que haja aí. Em termos depois da aplicação do problema, também geralmente é exatamente como eu fazia em investigação, que é tornar o problema mais simples. Imagina, temos um conjunto de dados não estruturado e altamente complexo, e a maneira como eu ataco o problema é, pego numa amostra e começo a fazer exploração e a tentar perceber que padrões é que há e que resultados é que há. Aí aplico um modelo e ver o que é que obtenho. E a partir daí começo a colocar mais camadas mais camadas complexas sobre o problema. E essa é muito a abordagem que eu tento fazer, que é tento simplificar ao máximo, torná-lo o mais simples possível, tornar o problema, torná-lo na sua ideia base mais simples. Qual é a pergunta básica que está por trás desse problema? E a partir daí começo a executar estes passos de simplificação, de pesquisa na literatura, é mais ou menos esse tipo. De comunicação com outras pessoas, mais uma vez, nós não vivemos sozinhos e provavelmente esse problema já alguém o teve e é muito nessa base. E agora uma pergunta um bocadinho diferente. Aqui nós consideramos fazendo parte do mundo de investigação, mas como já falou, também é muito importante para empresas, que é o quão importante acha uma pessoa ter skills para conseguir comunicar os seus resultados e conseguir comunicar corretamente. E o que é que você acha sobre isso? O que é que eu acho sobre a comunicação? Olha, eu acho que, e posso dar exemplo da comunicação do ponto de vista académico e do ponto de vista, do ponto de vista empresarial, mais da indústria. E elas vão coincidir no final porque o objetivo é o mesmo. Do ponto de vista académico, a comunicação é muito importante e eu acho que digo sempre o mesmo, que é os físicos, e agora falamos de há várias ciências fundamentais, mas falamos de físicos. Os físicos não podem ser egoístas. E o que é que eu quero dizer com isto? Os seus sucessos e os seus bons resultados não os podem guardar para eles. E isto porquê? Porque nós queremos que a comunidade continue a investir na investigação das ciências fundamentais. Por isso, acho que é extremamente importante partilhar os sucessos que nós temos e integrar a comunidade nesta visão de investigação para que possamos continuar a ter fundos para construir outros experimentos, tentar explicar coisas no universo que ainda não conhecemos. E desse ponto de vista é extremamente importante a comunicação. Eu não digo que é como vender a banha da cobra, do género, se aumentarmos a energia do LHC, que é o acelerador de partículas que está no CERN, se aumentarmos a luminosidade ou a energia, vamos conseguir encontrar uma energia alternativa pura ou petróleo. Não é isso que está em causa, mas as pessoas perceberem que, por exemplo, com o avanço da ciência fundamental, muitas das tecnologias que nós temos hoje em dia foi graças a isso. Mas para isso é preciso comunicar coisas simples como equações de Maxwell, eletrónica moderna, Internet World Wide Web. Onde é que isso foi criado? Foi criado como uma necessidade de, no CERN, responder a um conjunto de dados e informação que era preciso partilhar entre as diversas universidades e cientistas. É preciso saber comunicar estes sucessos para continuar a haver investimento na ciência. Por outro lado, na parte empresarial, é importante também a comunicação do ponto de vista
não só da comunidade, mas do ponto de vista das pessoas que, por exemplo, estão acima de uma empresa e que gerem empresa. Vou dar o exemplo de Data Science. É importante perceberem e comunicar os resultados de forma clara, perceberem que, por exemplo, é importante na otimização de recursos, na solução de problemas, é preciso comunicar, é preciso saber comunicar os resultados da aplicação de técnicas Data Science neste setor ou nesta empresa. E desse ponto de vista, os dois, o objetivo é o mesmo. Nós queremos continuar a financiar algo que é fundamental para resolver problemas e para o avanço. Por isso, sim, a comunicação hoje em dia é cada vez mais importante. Aliás, a palavra, em termos de Data Science, uma das coisas que se calhar mais mudou, a palavra Data Science não foi usada sempre, é uma palavra nova, mas este tipo de técnicas e este tipo de abordagens já havia em termos de estatística, mas se calhar Data Science tem um maior peso, a palavra tem um maior peso porque tem a parte de comunicação, a capacidade de contar uma história a partir dos dados. E isso é uma situação muito comum, entre tanto da parte académica como a parte empresarial. Por isso é que as pessoas que são boas comunicadoras a nível académico depois não têm problemas nenhuns em enverdar nesta carreira a nível de indústria e de empresa. E a seu ver, o que é que acha que um físico pode trazer para a área de Data Science que um engenheiro informático ou com um matemático ou uma pessoa de estatística não consiga trazer? Por exemplo, em relação a um engenheiro informático é fácil e diria também um estatístico, também diria que também poderá ser, sem querer entrar aqui em... Eu acho que são todos importantes. Eu acho que uma equipa de Data Science deve ser multidisciplinar, começo já por dizer isto. Porque, por exemplo, um engenheiro informático é muito bom a fazer software development. Claramente, a escrever código é bom. Mas em termos de modelo, em termos de matemática, em termos de aplicação de estatística, não tem a experiência de um físico. O que é que um físico pode ter em relação vantagem em relação a um estatístico ou um matemático? É que muitos físicos estão habituados a lidar com dados. Podem não ser dados do trânsito, podem não ser dados financeiros, de ações, mas estão habituados a lidar com outro tipo de dados em que mudamos os nomes, mas no final é o mesmo tipo de objetivo, modelar, aplicar técnicas de estatística para modelar, para fazer previsões, e isso em física é algo que a maior parte das pessoas está habituada a fazer. E por isso, em termos de data science, todo o rigor em que um físico muitas vezes tem de quando está a fazer uma experimentação, todos os passos que sabe que tem que dar, a forma como analisa, a forma como retira amostras, a forma como modeliza os dados, a parte de ir procurar na literatura outras soluções alternativas. Eu acho que isso são ferramentas que, de facto, um físico, um matemático também pode trazer, claramente, ou um estatístico, mas o físico, por si, já trabalha muito com dados do mundo. E Data Science é muito... O objetivo é muito o mesmo, é tentar explicar aquilo que observamos. Uns querem resultados mais a curto prazo, que em Data Science é aquilo que se quer, resolver problemas a curto prazo. O físico quer resolver problemas que expliquem, no final, a origem do universo, ou porque que existem X partículas e porque que não existem Y, ou porque que foi o Higgs que gerou um campo e deu massa às partículas elementares. Procura responder a estas questões, mas no final o objetivo é o mesmo. E podia falar um bocadinho sobre algum projeto que tenha desenvolvido ou que esteja a desenvolver? Posso. Há projetos divertidíssimos que tu podes fazer em Data Science. Mais uma vez digo, o Data Science é muito pegar nos dados e tentar daí extrair padrões que permitam fazer uma previsão e com base nessa previsão tu possas solucionar problemas e otimizar diversas questões. Eu posso dar exemplo desde que estou na Closer, trabalhei com
trabalhei em 2 projetos diferentes. Um foi a detecção de campanhas de phishing. Eu utilizava dados que não estavam nada estruturados e o que é que eu fazia? Esses dados tinham diversas informações e eu queria perceber, quando viessem dados do dia a seguir, quais desses dados iriam corresponder a campanhas de phishing. Então, o que eu basicamente fazia era uma técnica que nós utilizamos, que é a técnica de clustering, com base nas características, organizava esses dados de forma a que os que tivessem umas características mais similares se juntassem e, com sorte e com algum engenho, eu tivesse no final uma ilha em que aqueles dados e os novos que viessem e fossem para aquela ilha, nós os considerássemos como campanhas de phishing. E isto iria ajudar muito a impedir estes ataques que nós temos. Ainda agora, muitas pessoas recebem no telemóvel mensagens a dizer tem uma encomenda de correio para levantar. É isto mais ou menos que se tentava evitar. O outro projeto também extremamente interessante, e este também igualmente difícil e complexo, é a detecção de fraude em transações bancárias, que nós sabemos que muitas vezes alguém consegue os dados dos nossos cartões e depois tenta fazer pagamentos com eles. E o objetivo é, nessas transações, quando alguém rouba-nos os dados, nós, à partida, de forma proativa, com base no histórico que já foi feito, termos um modelo que diga, aparece esta transação e diga, atenção, esta transação é suspeita, bloqueia-se imediatamente a transação. Mas nós queremos fazer isso de forma também, porque seria fácil bloquear todas as suspeitas. O que nós queremos é bloquear as suspeitas e minimizando o número de transações que não são, que são suspeitas, mas que não têm mal nenhum em termos das pessoas. Imagina, se eu começo a bloquear muitas transações que não tinham nenhum problema, não eram fraudulentas, começo a chatear muitos clientes. E isso não é bom. Nenhum cliente de um banco gosta que lhe estejam ligados. Olha, a sua transação é fraudulenta, mas afinal essa pessoa não tinha nenhum problema com a transação. Por isso, o modelo também tem que ter em conta isso. Tem que encontrar as transações suspeitas, mas de forma a minimizar aquelas que podem ser suspeitas, mas que no final são boas. Basicamente eram estes projetos, utilizando as tais técnicas de machine learning, que todas as pessoas que já estudaram estatística sabem que quando se faz uma regressão linear, quando se faz algo do género, é uma forma muito básica de machine learning, porque tu estás a fazer uma previsão. Ou seja, isto não há aqui nada de novo. A forma em como tu estás a aplicar estes conceitos, agora a vários segmentos de negócio, é que foi a grande novidade dos últimos 10 anos. Mas técnicas de clustering como o K-means existem há dezenas de anos. E, enfim, tens agora as redes neuronais e basicamente é isso. Também só há pouco tempo é que começou a haver um grande dataset de tudo Exatamente. A questão é, estas técnicas começaram a fazer mais sentido a partir do momento em que a volumetria de dados começou a aumentar. E então agora, na detecção de fraude, por exemplo, de transações online, agora com a questão da pandemia e com toda a digitalização, obviamente, isso é um problema para o futuro. Uhum. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Em relação à sua formação, tendo em conta o que sabe agora e o que já experienciou, mudaria alguma coisa que tivesse feito? Sim e não. Implementar melhor? Ok, sim e não. Continuarei a manter no sentido em que adorei estudar física, estudar principalmente a parte física de partículas, que me fascinou imenso. Acho que a física deu-me muito e continua-me a dar, deu-me os melhores anos
da minha vida, em termos de conhecimento de pessoas, de viajar, de conhecer outros países, de trocar experiências. Em termos de ferramentas para o trabalho, claramente deu-me as ferramentas, o rigor científico, a intuição, o sentido crítico, foi tudo graças à física. Por isso, sim, continuaria a manter, mas houve outra coisa que, depois da física, que eu vim a descobrir que gostava bastante, que era a área mais ligada à saúde e a aplicação, por exemplo, de inteligência artificial na saúde, em que eu acho muito divertido tentar fazer uma previsão do cancro utilizando técnicas de inteligência artificial aplicadas com base nos dados de vários pacientes anteriormente, e isto também me interessa porque levanta outra questão que existe muito hoje em dia em Data Science e na inteligência artificial, que é a parte da ética, dos dados, dos dados estarem biased ou não, de podermos distinguir, por exemplo, vamos imaginar, isto levanta questões éticas de um ponto de vista na saúde. Posso dar um exemplo. Se, com base em técnicas de inteligência artificial e com base no teu histórico ou no histórico de pessoas com características semelhantes às tuas, pagares mais por um seguro de saúde ou não, ou a questão destas técnicas diferenciarem entre se é homem ou se é mulher, ou se tu vives, ou por exemplo, do ponto de vista de pedir um empréstimo bancário, utilizas um modelo que te diz que as pessoas que vivem naquela zona da cidade tendencialmente não pagam um empréstimo, mas tu vives lá e é por isso que não podes ter direito a um empréstimo do banco. É essa parte de ética que também me interessa muito e que comecei a notar isso mais nas questões relacionadas com a aplicação da inteligência artificial no setor da saúde. E por isso, numa outra vida, num mundo paralelo, se calhar tinha enverdado mais pela parte de estudar medicina, farmácia, setor de saúde, com técnicas aplicadas. Mas neste momento não me arrependo de nada de ter estudado física, acho que me deu muito. Uhum. E passamos para a última pergunta. Nós perguntamos isto a todos os alunos. Que conselho é que darias à geração atual de alunos das áreas de física, se eles quisessem seguir mais tarde ou se quisessem seguir uma área de data science? Ok, essa é fácil, bastante fácil. Primeiro de tudo, eu acho que devem continuar a aprender, todos, continuar a estudar a parte matemática e todos os fundamentos que há, saber bem estatística, isso é super importante, porque isso vai ser muito utilizado, ter essa noção para poder escrutinar melhor os resultados que muitas vezes obtemos numa modulação. Acho que isso é muito importante. Que continuem nesse caminho. Muitos deles que terminam os 3 anos de licenciatura, eu acho que se, por exemplo, quiserem fazer uma pós-graduação ou um mestrado em Data Science ou Advanced Analytics ou Business Intelligence, acho que poderá ser esse o caminho. Não sei se, não estou convicto se, por exemplo, uma licenciatura em Data Science poderia ser o caminho ou não, mas esse caminho sim. E depois também para aqueles que estejam mesmo muito interessados em Data Science, há um sítio que se chama Kaggle, que tem vários datasets e é um sítio de competição de Data Science, onde nós temos acesso a vários datasets e aí podemos competir em equipas, estar numa competição em que podemos aprender com outros colegas, aplicar estas técnicas para tentar conseguir o melhor resultado possível do modelo. E com base nisso conseguimos comparar os resultados, mesmo que não ganhemos. Eu acho que aprendemos imenso, porque depois podemos discutir e aprender os resultados com os outros colegas e acho que é bastante enriquecedor. Também há lá uns tutoriais bastante bons numa primeira fase em que se começa a fazer Data Science. E, por último, para além do Kaggle, este é mais desafiante, logicamente, que é quando já tem alguma experiência, este é o mais importante, pegar num dataset real
porque muitos desses datasets já estão construídos e um pouco otimizados, mas o verdadeiro trabalho do data scientist muitas vezes não é propriamente fazer o modelo ou fazer os resultados, é pegar em dados que estão péssimos, que estão mal estruturados, não estão péssimos, mas estão mal estruturados, estão desorganizados, e tentar torná-los null, em que o modelo consegue ler e consegue previsões, porque há uma frase universal em Data Science que é: se colocas lixo no modelo, ele devolve-te lixo. Por isso, essa parte de criar as variáveis relevantes para tentar encontrar os padrões, tentar encontrar novas variáveis, essa parte é muito importante. Por isso, o desafio também que eu lanço para quem quer seguir é: pegue num dataset real, vá por exemplo, eu acho que a Lisboa tem um site com dados abertos, onde pode ir lá procurar, por exemplo, bom, não sei, mas vamos imaginar dados sobre a utilização de, sei lá, de ciclovias ou das bicicletas, daquelas bicicletas que estão para alugar, e fazer uma previsão, um forecast sobre às tantas horas quantas bicicletas seriam ser precisas naquele ponto. Começar a fazer brincadeiras deste género. Eu não sei se os dados possibilitam isso, mas estou a dar um exemplo. Eu lembro-me perfeitamente quando estava a estudar, no ano passado para isto, para iniciar a carreira, e lembro-me de pegar nos dados de um hospital dos Estados Unidos, e um exercício que fiz foi tentar encontrar um modelo que pudesse prever todos os doentes de diabetes que iam uma vez ao hospital, prever aqueles que no espaço de 2 semanas iriam voltar uma segunda vez. Fazer este tipo de exercícios, acho que é divertido e aprende-se muito. E é continuar a precisar-se da curiosidade da física para pensar nestas coisas. Exatamente. Eu acho que Tentar a curiosidade da física é fundamental, ajuda bastante a isto, sim. Ok. Portanto, era só isto que eu tinha para perguntar. Portanto, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Não, eu é que Em nome de agradeço. toda a Physis. Eu é que agradeço. E Obrigada. da minha parte, a disponibilidade sempre para aquilo que precisarem de mim, agora que regressei ao país, naquilo que precisarem para a comunicação. Eu acho que eu adoro fazer a comunicação outreach. Foi uma coisa que tentei sempre fazer, em algumas escolas, por isso, da minha parte. E acho que a iniciativa é louvável e muito importante para os diversos estudantes no país. Muito obrigado.